Bom, eu nasci em João Pessoa. Eu sou paraibano, pessoense da gema, como se diz. Nasci em 1939, João Pessoa. Nasci na maternidade Frei Martinho, naquele tempo, hoje não existe mais, né? Frei Martinho, lá nas trincheiras, ali que eu nasci, e fui para casa. Naquele tempo é diferente de hoje em dia. Hoje em dia, o pós-operatório, o pós-parto é mais demorado e tal, mas naquele tempo eu ia para casa logo, imediatamente, e comecei logo a minha vida na Almirante Barroso, e as minhas professoras, que era a dona Toninha e dona Mariazinha, são duas professoras extraordinárias. Hoje, eu digo isso, hoje, atualmente não existe mais esse tipo de professor, não existe mais. Eram duas professoras de dedicação exclusiva. Os alunos eram da redondeza ali da Almirante Barroso, diferente de hoje em dia. Hoje em dia a sala de aula é diferente, não existe esse entrosamento, nessa empatia entre professora e aluno. Não existe mais essa empatia. Naquele dia existia, a gente ficava dedicado e gostava de estudar. Saía dali com dever para fazer em casa. Assim, o dever de casa a gente fazia com muita satisfação. Minha mãe ensinava, me lembro como se fosse hoje as tabuadas. Você vai aprender a tabuada a somar, depois a tabuada de dividir, a tabuada de multiplicar. E a gente ia lá para casa e minha mãe é que ficava ensinando. Aliás, eu tenho 12 irmãos, mas eu não sei, eu não me recordo muito bem, mas minha mãe dava conta do recado. Um por um, ensinava todos eles, conseguiu educar todos esses meus irmãos nessa fase inicial da vida de uma maneira espetacular. É uma homenagem que eu faço à minha mãe. Bom, naquele tempo a gente tinha outro vestibular. Tinha um vestibular do primário. Quando eu terminava para entrar no primário, que eu fiz no Colégio Pio X, a gente tinha que fazer uma prova para entrar no primário, para entrar no colégio, no Pio X. É um verdadeiro vestibular. Mas eu gostava de estudar muito, gostava muito de estudar, então foi tranquilamente para mim, passei tranquilamente. Então fiz o 5º ano primário, como se diz, no Colégio Pio X, do irmão marista. Naquele tempo não existia nenhum professor civil, era tudo irmão naquele tempo, tudo irmão marista. Na época eu entrei no Colégio Marista, que funcionava ali onde era o Pio XII, lá perto na Igreja São Francisco ali. Mas foi um período excelente, irmãos também se entrosavam muito com a gente, e fiquei ali no Pio X até terceira série ginasial, quando o Pio X se mudou para a Praça Independência, para ali para a Praça Independência. Eu, inclusive, como aluno antigo, eu ajudei a fazer a mudança, eu ajudei. O irmão tinha uma caminhonetezinha Renault, pequenininha e tal, a gente botava as coisas dentro, se transferindo para o colégio novo, que era uma beleza, uma capela imensa. O capela do colégio lá, que a gente estava antigamente, era uma capela pequenininha, a capela do colégio original. E lá no Colégio Pio X é uma capela imensa. A gente tem uma satisfação imensa de organizar, de preparar aquilo, as salas de aula todas novinhas, as carteiras novas. E foi uma beleza. Eu estudei no Pio X durante 2 anos, depois passei para o Liceu Paraibano. Comecei a estudar o 1º, 2º, 3º ano. Hoje não existe mais, é científico, né? Fiz o científico lá no Liceu Paraibano, que hoje acabou-se. Um colégio de Dona Daura, que era a grande professora. Nesse tempo ela era professora de matemática, mas depois ela foi diretora do liceu durante um tempo, mas era não era professora, era uma educadora. Ela não estava só ensinando, ela chamava a gente, aconselhava e tal. E as aulas dela não era só para ensinar isso, aquilo, outro, era para educar. Ensinava modos de vida, modos de se comportar. Ela ensinava muita coisa, diferente hoje em dia. Eu tenho a impressão que os professores não ligam muito para isso não, porque é uma dispersão tão grande, mas naquele tempo a gente aprendia. Eu aprendi muito com a professora Daura.
Dalva Santiago, né? Doutora Daura Santiago. Muito bom, foi um tempo excelente o Pio Décio. E ainda tenho lembrança de alguns colegas de lá do Pio Décio, como Nelson Rosas. Nelson Rosas foi meu colega de Pio Décio, de liceu. Nelson Rosas, que atualmente ele é economista, parece, escreve jornal, é professor da universidade. E naquele tempo já era agitado e tal, as ideias diferentes das nossas, mas foi um grande colega. O Nelson Clemente Rosas, que era também irmão de Nelson, que foi nosso contemporâneo. Aliás, Clemente Rosas estudou mais o clássico. Eu era do científico e Clemente era do clássico. Mas era um entrosamento bom, muito bom. O vestibular eu fiz em 1957, mais ou menos, 58, 57. E é curioso, porque todos os meus irmãos faziam engenharia, todos. O mais velho, e depois veio o outro. Uma irmã fez engenharia também. E eu digo, vou fazer engenharia também, e ficava naquela dúvida. E quando eu estava na faculdade de medicina naquele tempo ainda, o professor Antônio Dias, de saudosa memória, convidava professores de fora para vir dar aula, para fazer conferência e tal. E um dos mais prediletos dele era o professor da Bahia. Era Leoni Rocha, Roberto Santos e tal, Elito Betancourt, eu me lembro como fosse hoje. Então ele vinha fazer e eu me entusiasmava muito, porque o Leoni Rocha era um professor integral, professor, ele era doutor em medicina tropical, depois foi mestre em medicina interna e finalmente entrou na terapêutica. A clínica dele lá na Bahia era a clínica terapêutica, era uma disciplina terapêutica. Então isso me entusiasmou muito. E depois veio Antônio Queiroga Lopes, que estudou lá, passou 1 ano ou 2 anos lá na Bahia. E eu me entusiasmei. Queiroga era um cara de um raciocínio lúcido, discutia os casos clínicos com a gente, muito bem discutido. Eu sentia que ele tinha realmente preparo. E isso me influenciou para ir para a Bahia, me influenciou. A gente fazia uns testes antes de decidir viajar ou não para esses locais. E nesses testes, Queiroga foi um dos que me arguiu e gostou muito e tal. Então eu fui para a Bahia e lá passei 2 anos na Bahia. 2 anos. Na residência, muito boa residência. Hoje não sei como é que está, porque faz tantos anos que eu não passo lá. Não sei como é que está hoje. O curso de medicina mudou muito, né? Vocês sabem disso, né? Antigamente era o seriado, hoje em dia acabou, hoje em dia é tudo misturado e tal. E a gente fica sem saber para onde se dirigir. Mas naquele tempo era um seriado. Primeiro ano, Asdrubal, Marcílio de Oliveira, que era anatomia, e doutor Vitorino Maia, histologia. Segundo ano, passar. Asdrubal ainda era ensinado no segundo ano, a anatomia sistemática, topográfica, e tinha que começar a aparecer outros professores, doutor de terapeuta, doutor de farmacologia, tem um professor de clínica cirúrgica, propedêutica cirúrgica. Aí depois começava a entrar os outros professores, até chegar no 6º ano, que era o internato, que eu gostava muito no internato, mas que marcou muito. Bom, no segundo ano, professores que me impressionaram muito, durante o curso todo, não vou dizer por ano não, doutor Bezerra de Carvalho. Bezerra de Carvalho, desse tempo, era de Campina Grande, morava em Campina Grande, mas todo fim de semana, sexta, sábado, ele estava lá, estava no 6º ano já de medicina, ia dar aula, visitava as enfermarias, no velho Santa Isabel, discutir aqueles casos com a gente, todos eles, de uma lucidez fora do comum, do Dr. Bezerra de Carvalho, e perguntava muito a gente, conversava com a gente, sem estar entendendo qual era a dúvida que a gente tinha. Nessa época ele era hematologista, não sei, ele fazia hematologia, era com o Gilson também, Gilson acompanhava ele também. Depois ele passou, ele era um clínico, né? Clínico geral, mas ele passou para outras especialidades. Bom, outro professor que me impressionou muito,
doutor Lavoisier Feitosa. Bom, outros professores que me impressionaram, doutor, esse do Nilton Lacerda, é Nilton Lacerda, né? Nilton Lacerda era professor de neurologia nesse tempo. Levava a gente para o hospital São Cristóvão naquele tempo, ia dar aula lá no São Cristóvão. Ele pegava a gente do São Cristóvão, aquela turma pequena, minha turma era muito pequena, né? Então uma pessoa ia para um canto, ia para o outro, mostrando aqueles casos, que não existia caso específico de neurologia, mas ele fantasiava tal, e era muito bom. Eu gostava muito do doutor Nilton Lacerda, muito Lacerda. Bom, outros professores que me influenciaram muito, vamos ver, nos últimos anos de medicina, foram o professor de clínica médica e de clínica cirúrgica também. Cirurgia. Tem doutor, vamos dizer assim, doutor, é porque eu penso muito no Hospital Santa Isabel, porque minha formação foi, meu primário, meus primeiros passos foi no Santa Isabel. E tem um doutor lá, cirurgião, um cirurgião muito bom, que a gente acompanhava ele. Augusto Almeida, por exemplo, Augusto Almeida foi meu professor. O velho Augusto Almeida me influenciou também muitas vezes. Bom, esses professores, tem outros professores que me influenciaram, uma psiquiatra também, doutora Lourdes, foi nossa psiquiatra, que tem uma empatia muito grande por a gente, conversava, era como se fosse uma mãe para a gente, conversava, chamava, orientava, tal, muito bom, era muito bom. Quando terminei o curso de medicina, eu fui fazer residência em clínica médica, lá na Bahia, durante o curso, durante a residência, primeiro ano, segundo ano, foi que comecei a me influenciar pela nefrologia, influenciado por Elni Rocha e influenciado por Roberto Santos, que era outro grande professor, que foi o governador da Bahia e foi reitor, e foi eles que me influenciaram também. Conversava muito com ele, reservadamente, com o Elni Rocha no gabinete dele, Roberto Santos, inclusive na casa de Roberto Santos, tem muito na casa dele. Ele foi que me influenciou. E nesse tempo, nefrologia não existia como especialidade. Era uma coisa que estava começando a aparecer a nefrologia. Então, eles foi que me alertaram para esse fato, dizendo que a nefrologia é uma especialidade que vai crescer, está começando agora. Então, isso foi que me influenciou a fazer a nefrologia. Aí depois de sair de lá, eu fui fazer curso em São Paulo e tal, no Rio de Janeiro, no hospital, na faculdade estadual do Rio de Janeiro, e aí daí em frente. Mas o que me influenciou mais foi, inclusive, a capacidade de raciocínio de Elni Rocha. Elni Rocha era fantástico. Na enfermaria, ele sabia de tudo. O paciente a gente visitava, depois de uma semana ele sabia de tudo que o paciente tinha. Outro que me influenciou muito foi o Aloysio Prata, né? Que da enfermaria de doenças tropicais, e eu acompanhei ele muito. Aloysio Prata era da Marinha, ele era tenente, era da Marinha, né? Da Marinha de Guerra. Então a gente ia me levava, eu e outro colega, ele levava a gente para ver os marinheiros, para fazer biópsia retal, a gente fazia muito lá, ele ensinou a gente a fazer biópsia retal, acompanhar aqueles marinheiros. Bom, realmente nós éramos convidados, vez por outra, para dar uma opinião, para orientar, para saber que professor a gente devia chamar para dar aulas. E era a nossa convivência, o Gabá, apesar do gênio um pouco diferente do Gabá, né? Mas a gente estava muito bem. O Gabá e Zé Mar, a gente estava bem e conseguimos tocar para frente a disciplina de terapêutica, inicialmente sob a supervisão do doutor Eugênio. Eugênio que ficou à frente, depois que... Quem foi que saiu? Foi Guilherme Martins saiu. E Eugênio ficou como titular da cadeira. Mas era muito bom essa convivência, era muito boa a nossa convivência. E o que ele chamava a gente para dar esses cursos, para orientar, ou para opinar sobre essas aulas, a gente ia com grande satisfação e dividíamos as tarefas, orientávamos vocês e tal. Aliás, você, como estudante, não sei se foi como estudante, Ricardo, também ele frequentava e orientava, e
aquele mundo de estudante que tinha naquela época, você também dava seu parecer e orientava a gente também. Mas o Gabá ficou inicialmente fazendo nefrologia, mas depois ele começou a se afastar e foi fazer medicina nuclear. E Zé Imar era do grupo, mas fazia mais a parte de gastroenterologia. Eu não sei depois como foi que ele saiu da disciplina e foi para outra disciplina, né? E eu fiquei como nefrologista, na terapêutica, que depois passou para ser nefrologia, e a gente albergou, começou a entrar outros médicos na disciplina, como professor, né? Começou a entrar a doutora Célia, a doutora Marcelo Barbosa Leite, e outros começaram a entrar, a gente começou a tocar para frente a disciplina. Chegando lá, a gente chega no ápice da vida médica. Diferente do ápice do professor e tal, mas é o ápice de uma carreira médica. Uma carreira médica, a gente viveu, trabalhou, enfrentou a vida, enfrentou a morte e tem uma bagagem suficiente para... Eu sentia que eu tinha uma bagagem suficiente para entrar na academia, para contribuir com alguma coisa para a academia. A academia tem que ter essa visão, não é colocar lá dentro professores, doutores e tal, mas médico que tem experiência de vida, médico que viveu no interior muito tempo, por exemplo, médico que tem experiência de vida para contribuir com alguma coisa para ir para dentro. E a academia representa para mim vamos dizer, um prêmio, mas é de prêmio. Eu sou muito eclético na leitura. Eu leio tudo, mas gosto muito de ficção. Leio livros técnicos, livros que não sejam técnicos, mas eu gosto muito de ficção. Porque na ficção a gente se voa, a gente se desprende, a gente vai para outros locais. Agora mesmo eu estou relendo A Cidadela, de Crone. Muito bom livro. Aliás, comprei um livro de bolso, porque eu posso andar com ele para todo canto. Livrozinho de bolso, com 300 páginas, 400 páginas, mas muito bom. Então eu gosto muito de ler. Eu leio geralmente eu leio 2 livros. Leio 2 livros de uma vez. Leio um pouquinho, canso um pouquinho daquele, passo para outro livro, leio um pouquinho, leio outro livro um pouquinho, e assim fico levando. Eu gosto muito de ler, muito, muito. E escrever também, logicamente. Mas o hobby da moto é um hobby fantástico. Depois que você entra na carreira mesmo de motociclista, não de motoqueiro, de motociclista, a gente gosta demais. A gente se sente liberto. Andando na moto, a gente se sente liberto. É uma verdadeira... Você está com a máquina ali, você domina a máquina, você tem um domínio total sobre a máquina. É muito bom, muito bom. É o meu hobby predileto. Publiquei um só, esse Cotidiano da Vida. Foi um resumo dos meus artigos que eu publico no Correio. Então reuni alguns e publiquei. Mas eu tenho mais de 400 ou 500 artigos que eu tenho aí. Eu estou juntando já outros. Mas o que eu pretendo mesmo é escrever um livro de ficção. Ficção, entre aspas, baseado na realidade, né? Para pegar uma coisa da realidade e escrever. E já comecei a fazer alguma coisa e vou começar a colocar no computador e para daqui a alguns anos sair esse livro de ficção. No começo, a minha escrita era mais sem divagações. Hoje eu divago muito, a gente está escrevendo, a gente pensa numa coisa, escreve, enxerta, bota aquilo ali e tal. É diferente. E artigo, infelizmente, é muito limitado. Esses textos que a gente escreve para o Correio é limitadíssimo. Ele bota, só pode fazer 30 linhas, só pode botar tantos caracteres. E a gente fica limitado. Às vezes eu faço, vou cortar, começa a cortar as coisas, e não dá certo, muda o sentido, volta novamente. A gente fica sem saber, porque é muito limitado aquilo ali. Bom, a medicina está diferente, né? A gente começou no meu tempo de que logo me formei, era diferente.
Naquele tempo, o doente é em primeiro lugar. Isso era a minha ideia e ainda hoje é. O doente está em primeiro lugar. Mas com a evolução da medicina, eu estou notando que o doente não está mais em primeiro lugar, não. O doente está em segundo lugar. Em primeiro lugar estão outras coisas. Mas eu continuo com esse pensamento. O doente está em primeiro lugar. Independente de pagamento, de não pagamento, de ser de SUS, não ser de SUS, ser pobre, é o doente que está em primeiro lugar. Eu acho uma temeridade essas faculdades de medicina sendo fundadas, sendo criadas aí à torta e à direito, sem hospitais, sem professores qualificados. É uma coisa, são faculdades para se ganhar dinheiro, é só isso. Mas então o médico já forma deturpado, já a formação médica aí já fica deturpada, porque a faculdade já foi criada nesse sentido, não foi na faculdade para se formar médico. E a parte econômica, a parte de dinheiro é que prevalece nesse sentido. Eu acho uma temeridade se criar faculdade aí de medicina à torto e à direito. Você sabe que o Conselho Federal de Medicina é totalmente contra, a Associação Médica é totalmente contra, mas a Avalanche, o poder econômico é tão grande que supera tudo, consegue botar tudo para trás. Eu acho que isso está formando uma pleia de médicos. Se não fizer uma residência, quando terminar o curso, um pós-graduação bom, vai ficar um péssimo médico, um mau médico.